Graça e paz, amados. Jesus continue abençoando, fortalecendo sua vida. A igreja está lindíssima para a glória do Senhor. Isso alegra o nosso coração, alegra o coração de Deus e com certeza estimula ainda mais a comunhão entre os irmãos. E você que está em casa também nos acompanhando, por alguma razão não pôde estar conosco, que Deus continue abençoando e também fortalecendo mais e mais a sua vida no nome de Jesus. Eu quero convidar o nosso irmão Sérgio, estará ministrando a palavra do Senhor. Louvo a Deus também, porque está tudo certo com a transmissão. Você tem uma marca d'água aparecendo aí, mas nós mudamos de aplicativo e até agora está tudo bem com a nossa transmissão. Compartilhe com seus familiares e amigos, para que a mensagem do Senhor venha alcançar muitas pessoas. Tivemos muitas dificuldades técnicas por conta do aplicativo de transmissão. Eles mudaram a política, mas aí nós mudamos também o aplicativo com relação a isso, para que a mensagem de Deus ela alcance mais pessoas. Então, nós vamos orar nesse momento. Você vai fechar os seus olhos. Vamos orar pelo nosso irmão Sérgio, que mais uma vez será instrumento nas mãos do Senhor para ministrar a palavra de Deus às nossas vidas. Pai santo e querido, obrigado, Jesus. Nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é Deus. O Senhor se faz presente aqui no nosso meio e nós não temos dúvidas disso, pois ao adentrarmos por aquelas portas, aqui o Senhor já se fazia presente. Então, muito obrigado por nos receber, Senhor. E de maneira sobrenatural, Senhor, está visitando cada lar que nesse momento nos acompanha através do online. Eu não tenho dúvida, Senhor, a Tua palavra que é poderosa, ela não voltará vazia e com certeza cumprirá todo o propósito para que foi designada. Usa o Teu servo, Senhor, nosso irmão Sérgio, como um poderoso instrumento nas Tuas mãos, porque são palavras de vida eterna, de transformação na vida de todo aquele que crê. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos no Teu maravilhoso nome. Amém e amém. Amém, igreja? Um pouquinho aí. Graça e paz, mais uma vez. A você também que nos assiste através desse canal. Isso é muito bom. E Deus nos permita que nós possamos também fazer o mesmo. Termos nossos familiares aqui conosco, louvando, engrandecendo o nome de nosso Deus. É um sonho, eu acho que é um sonho de todos nós, vermos nossos familiares aqui. E domingo passado nós falamos que algo que tem que constar na nossa vida é a intercessão. Irmão Arimar, que bom te ver, Deus te abençoe ricamente. Observem que no primeiro domingo, há 15 dias atrás, nós trouxemos aqui para os irmãos a representação de duas mulheres, Eunice e Lloyd, e a importância dela na formação espiritual de uma criança. Domingo passado nós falamos da importância também do nosso testemunho. Nós somos testemunhas vivas da palavra de Deus. E falamos também de duas pessoas. Falamos de... Quem se lembra? Aquela irmã de Tiatira, Lídia, e falamos do carcereiro, da importância deles, né, na salvação de suas famílias. E hoje com certeza não vai ser diferente, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é rica demais. E se existe uma coisa no coração de Deus, desde quando Ele criou o homem e a mulher, é a família. E não é à toa que nós estamos no mês inteiro falando em relação a isso. E hoje nós temos uma representação tremenda dessa feita lá do Velho Testamento, do velho Noé. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de Jesus, louvamos Teu nome, te agradecemos pela riqueza da Sua misericórdia. O que pedimos agora, Deus, é que Teu Santo Espírito possa ministrar aos corações dos Teus filhos, que cada um, Deus, possa absorver a Sua palavra, e não só, Senhor, absorver, como também ser praticante da Sua palavra. Nos dirige, ajuda-nos, nós somos dependentes do Seu Espírito Santo. Sem Ti e sem Ele, nós não somos coisa alguma. Que a Tua palavra possa cair como chuva cerúlea no coração de cada um dos amados. Em nome de Jesus que nós choramos. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 2,5. 2 Pedro 2,5, amém? Por enquanto não amém.
2 Pedro 2,5. A palavra de Deus diz assim: e ele, Deus, não poupou o mundo antigo, mas preservou quem? Pregador da justiça e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou ao Noé, preservou a sua família, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Irmão, a primeira pergunta que a gente faz, olhando esse texto, é: por que Deus não poupou o mundo antigo? Por que Ele não poupou o mundo antigo? E para a gente entender basicamente isso, a gente precisa dar uma passada bem rápida nos 6 primeiros capítulos de Gênesis. Calma, eu não vou aqui ler, nem vou ficar perdendo tempo, e nem vou exigir da paciência de vocês, que vocês fiquem lendo todos os versículos de Gênesis 2, 3, 4, 5 e 6. Mas eu poderia resumir para vocês dizendo assim: Gênesis 2 eu tenho a criação do homem. Gênesis 3 eu tenho a queda do homem. Gênesis 4 eu tenho o primeiro homicídio que se tem em conta da humanidade. Um fratricídio. Um irmão mata o outro. Mas o próprio Gênesis 4 também vai me narrar uma coisa triste. Vai me trazer a genealogia de Caim. Uma genealogia amaldiçoada. Membros de uma família amaldiçoada. Gênesis 3,15 vai dizer que Deus fez uma separação entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência de Caim era a descendência da serpente, uma descendência ruim, maligna. Quando a gente lê os relatos lá de Gênesis 4, nós vimos que a família de Caim é uma família materialista. Seus descendentes eram extremamente materialistas, eram avessos à palavra de Deus e, acima de tudo, eram violentos. Mas a palavra de Deus em Gênesis 5 vai me dizer que surge uma geração diferente. Aquilo que nós chamamos a geração setista, a geração de Sete. A geração do que Deus disse que era a geração da mulher, do qual viria o descendente Jesus. Então, Jesus vem desta geração, da geração de Sete. E essa era uma geração diferente da geração de Caim. Porque essa geração foi a geração que voltou de novo a adorar a Deus. É a geração que voltou de novo a cultuar Deus. É a geração que voltou a cultuar, a invocar o nome do Senhor. Tanto que Gênesis 4, no versículo 26, diz que Enos, a partir de Enos, se voltou a invocar o nome do Senhor. Não é à toa que vai dizer que Enoque andou com Deus e o Senhor o levara. Interessante é que a geração de Sete é uma geração totalmente diferente. Mas, irmãos, infelizmente, quando entro em Gênesis 6, a coisa se complica. Eu vejo a mistura dessas duas gerações. Eu vejo uma grande apostasia daquela geração que dizia ser uma geração de que invoca o nome do Senhor. E acredite, irmãos, as coisas pioraram. O mundo se tornou totalmente caótico. E eu lhes digo que aquela sociedade era uma das piores sociedades que o mundo já viu, que o mundo concebeu. E olhe que eu estou falando de uma coisa do mundo antigo. Vejam os exemplos. Era uma sociedade que se multiplicava, isto é, crescia juntamente, crescia em número, mas enquanto crescia em número, crescia também perversidade, maldade. Era uma geração formada por mulheres vaidosas e formosas. Era uma sociedade obstinada a continuar impiedosa, uma sociedade entregue totalmente à carnalidade. Era extremamente carnal a sociedade narrada lá em Gênesis 6. Eles viviam os mais baixos atos de depravação. Era uma sociedade perversa, corrompida e altamente promíscua. Uma sociedade devassa moralmente. Uma sociedade rebelde contra Deus. E acreditem, naquele mundo antigo,
E aí a gente diz aquela célebre provérbio, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas naquele mundo de Noé, já existia uma geração desse tipo. Mas aí a pergunta é, o que fazer? Qual a resposta que Deus deu a todas essas coisas? Julgamento. Deus, ele em nenhum momento poderia e poderá também deixar impune a questão do pecado. Em nenhum momento isso fere o caráter de Deus, isso fere o princípio de Deus. E a Bíblia vai me dizer em Gênesis 6,5, o Senhor viu, olha o que a Bíblia diz, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio, ou seja, toda intenção, toda vontade, todo desejo do coração deste era continuamente mal. Não tinha limite. Era contínuo os atos de maldade do homem. Não tinha freios. Era sequencial. Era só maldade, era só violência, era só pecado. Gênesis 6,11 vai me dizer, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. À vista de Deus, a terra estava totalmente corrompida. Você veja que vem uma geração amaldiçoada, vem uma geração que passou a invocar o nome do Senhor, e essas duas gerações se fundem, produzindo exatamente isso. Uma sociedade moralmente decaída e totalmente corrupta. E aí vem o decreto divino, julgamento. E Gênesis 6,13 vai me dizer, então Deus disse a Noé, olha o que Deus diz, resolvi acabar com todos os seres humanos, com todos. Você veja o que é a maldade, como a maldade sobe nas narinas de Deus, com algo fétido, nojento. E aí a palavra Deus diz que Deus resolveu acabar com todos. Porque a terra está cheia de violência, por causa deles. Único, exclusivamente por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Interessante, a terra que Deus abençoou, no ato da criação, a Bíblia diz que eis que Deus viu que era tudo muito bom, o homem, a terra, tudo aquilo que ele tinha criado. E agora, mediante esse decreto, Deus vai destruir não só todo ser vivente, toda criatura animal, como toda a natureza. Jamais, em hipótese alguma, na história da humanidade, Deus vai permitir que o pecado se crie. Nunca. Isso é contra o princípio de Deus. É moralmente contra o princípio de Deus. E ele vai trazer simplesmente julgamento, porque o pecado é inimizade contra Deus. Pois bem, irmãos, então agora eu consigo responder Atos 2,5, sim ou não? Por que Deus não poupou o mundo daquela época? Está respondido? Sim ou não? Participe, vocês estão dizendo sim, parece que não estão entendendo. Sim ou não? Por isso que Deus não poupou, por causa dos atos pecaminosos da humanidade. Porque perverteram a ordem do Senhor, porque viraram as costas para o Senhor e ignoraram o Senhor, até a própria geração de Sete. Pois bem, mas a Bíblia vai me dizer que ele preservou a Noé. Família sempre foi projeto de Deus. Sempre foi um projeto de Deus. Deus sempre estimou e amou a família. Quando ele criou o homem, ele não criou o homem para que ficasse só. Ele trouxe uma mulher e disse que era para se multiplicar, que era para terem filhos, que era para encher a terra. A família é e sempre será um projeto de Deus. Ainda que nesse mundo presente, e se for da vontade de Deus, e se ele não tirar isso do meu coração, domingo a gente vai falar exatamente isso, que é um projeto de Deus, e as ameaças da nossa sociedade, do presente mundo, não vai destruir a família. Não vai destruir a família, porque a família é o projeto dele.
dele é divino, não nasce no coração do homem, nasce no coração de Deus. E ela tem uma marca original. E a marca original de uma família é um homem, uma mulher e filhos. Ninguém vai desvirtuar isso por mais que queiram. Por mais que queiram, ninguém vai mudar isso. Pois bem, é um propósito de Deus. Mas existe um porém aí, em Gênesis 6:8. A Bíblia vai me dizer: porém, Noé encontrou favor, encontrou graça aos olhos. Então Noé achou graça. Então Deus não vai destruir a todos, porque tem um que achou graça, através do qual Deus olhou e viu que era diferente, que tinha um coração diferente. Irmão, ele era pecador? Claro que era. Foi gerado à imagem de Adão e Eva. Não foi gerado à imagem de Deus, foi gerado à imagem de Adão e Eva. Ele era pecador, mas Deus olhou e viu nele atributos, Deus olhou e viu qualidades. Deus determinou que ele seria um instrumento, um canal para resolver esse problema. E aí você já vai tomando posse, porque você é um salvo. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Não tinha nenhum favor sobre essa vida, mas com misericórdia Deus te olhou e te salvou. Para executar um plano dele. Para fazer a vontade dele. Mas deixa eu te mostrar o método divino de Deus para salvar uma família. Olha o que Deus faz para salvar uma família. Primeiro, ele usa uma pessoa com características aprovadas por ele. No caso aqui, em foco, Noé. No meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração perdida, olha que coisa maravilhosa, eu tenho um Noé. E a Bíblia diz que Noé andou. Olha que coisa, que às vezes a gente não percebe. Eu venho dizendo, domingo após domingo, que eu me alegro demais quando estudo a palavra de Deus, porque se eu paro para estudar com calma, uma leitura cuidadosa, atenciosa, e na dependência do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai revelar e vai começar a falar coisas tremendas. Irmãos, várias vezes quando eu estou estudando a palavra de Deus, os cabelos ficam tudo em pé. A Bíblia diz que Enoque andou. Enoque também andou com Deus. Sim ou não? Enoque andou com Deus? Sim, igreja? Amém. Sabe o que Enoque era de Noé? Bisavô. Noé era neto de Enoque. Não é à toa que Enoque andou, muito provavelmente Metusalém, muito provavelmente Lameque, que é pai de Noé. Então Noé já tem um precedente dentro da corrente da família, dentro de sua genealogia, ele já tem um precedente. O bisavô dele já andava com Deus. E eu profetizo em nome de Jesus que seus filhos, seus netos, seus tataranetos vão também andar com Deus. Em nome de Jesus, pelo seu testemunho, pela sua prática de justiça. Pois bem, Deus viu algo diferente em Noé. Qual era a posição de Noé? Abra a Bíblia aí em Gênesis 6:8. Posição de Noé: achou graça diante de Deus. No 9, atitude de Noé. A Bíblia vai me dizer que ele era justo. Atitude, caráter, era íntegro, correto, verdadeiro. Seu testemunho entre os seus contemporâneos, sua comunhão andava com Deus. Foi isso que Deus viu. Foi esse testemunho que Noé dava.
que Deus viu. Você é um instrumento de Deus. Se eu lhe disse que você era Lode, era Eunice, era Lídia, era o carcereiro, agora eu digo que você é Noé. Como, irmão, eu sou Noé? Efésios 2:8, sua posição, pela graça somos salvos. Sua atitude, Romanos 5:1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também somos justos, Ele era íntegro e justo, nós também somos justos, não por nossos méritos, não por nossas obras, mas porque Ele, Jesus, nos justificou. Então nós somos justos. Nosso caráter, 2 Coríntios 8:21, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Nós temos o desejo, o prazer de fazer as coisas corretas, não só diante dos homens, mas também diante de Deus. Nosso testemunho, nós somos sal da terra, somos luz luz do mundo. E nós somos conclamados a fazer com que brilhe a nossa luz diante dos homens. E nossa comunhão, Jesus dizia, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos as mesmas características desse homem. Nós também somos instrumentos de Deus. Nós somos homens e mulheres instrumentalizados por Deus para realizar a grande obra que Ele espera que realizemos. Nós não fomos chamados para sentar num banco. Nós fomos chamados para ser proclamadores, luzeiros, mensageiros das boas novas. Mas além de Deus ver algo diferente em Noé, Deus vai apresentar um projeto a Noé. E Deus, quando decretou, Ele disse a Noé, para ele construir uma grande arca, porque ele iria trazer juízo a este mundo. Irmãos, uma das coisas que eu entendo é que quando Deus Ele fala do projeto de destruição, principalmente da parte de julgamento, eu entendo que Noé não se surpreendeu, porque Noé vem de uma geração que já sabia do que estava acontecendo no mundo. Mas a maior surpresa de Noé foi como isso iria acontecer. Porque o irmão foi apresentado um projeto estúpido para ele. Construir uma arca. Algo que ele nunca tinha visto, não tinha nem conhecimento. Mas a palavra de Deus em Eclesiastes 9:10 diz, tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. E o que veio na mão dele, ele fez. O que vem na tua mão para fazer, faça. Porque Deus vai te dar misericórdia e graça para você executar tudo aquilo que Ele ordena e tudo aquilo que Ele manda. Aí agora vem a pessoa de Noé. Como escolhido de Deus, o que foi que Noé fez? Irmãos, a primeira coisa, Noé foi um grande líder. Eu não tenho a menor dúvida. Diante de um mundo corrupto, ele foi um grande líder. Ele precisava ser um líder dentro da família dele, dentro da casa dele. Você sabe por quê? Porque eu não sei, e muito provavelmente, toda a sua parentela não iria entender aquilo que estava para acontecer. Então, como liderança, ele ouviu Deus dizer, faça como eu lhe ordeno, faça como eu lhe digo. E ele exerceu, ele tomou posse disso e foi um grande líder, sem questionar nada, sem falar nada. Ele precisa se bem representar diante dos olhos de sua casa, de sua família. Muito provavelmente era o cara que incentivava, era o cara que estava preocupado com os perigos ao redor de sua casa, de sua família. Era um cara que amava a sua família. Era um cara que era dedicado à sua família. Porque ele tinha como alvo um projeto que iria salvar não só ele, como a família dele também.
Então ele foi um grande líder. Eu não tenho a menor dúvida disso. E durante todo o tempo, até a hora que o julgamento se consumou. Você é chamado para ser um líder em sua casa, em sua família. Você tem uma responsabilidade. Deus está falando o tempo todo para cada um de nós. O que nós precisamos é entender o que Deus está falando. E quando Deus diz faça, é para fazer, sem questionamento algum. Ele te escolheu como instrumento para que você fosse um líder, para você abarcar, para você tomar conta de um grande projeto que é salvar sua família. E esse é o projeto primário, porque não adianta, estou dizendo o tempo todo, achar que você vai salvar a Bahia, vamos lá, o bairro Salvador, a Bahia, o Brasil, o mundo, se você não entender que existe alguém que está próximo de você, que é a sua casa e a sua família, da qual existem laços de amor, laços de sangue. Mas eu fico imaginando esse homem diante desse projeto, e ele tinha um perfeito entendimento que aquele era o único meio dele salvar a família dele. E ele começou a trabalhar. Nessa manhã eu te digo, trabalhe pela salvação de sua casa e de sua família. E uma das coisas que me chamou a atenção é que, eu não vou falar sobre projeto, eu não preciso, vocês conhecem a história de tamanho de arca, de compartimento, mas uma coisa me chamou a atenção, é a respeito da madeira escolhida para fazer aquele barco. Um barco de que ele nem tinha ideia de que era barco, um barco que não tinha nem leme. A arca foi feita só para flutuar. Só para flutuar. Ele não ia pegar num timão, não ia dirigir, não ia fazer nada. A arca ia ficar levada ao léu dos ventos e do grande volume de águas. Mas a madeira daquele barco era um cipreste. Madeira boa, uma madeira compacta, resistente ao apodrecimento e resistente a ferramentas de entalhe e de corte e de se bater como um martelo. Irmãos, é louco isso. Às vezes, se a gente ficar parado para imaginar, digo, meu Deus, que trabalho esse homem não deve ter tido. Hoje, rapidamente, eu vou com uma serra e derruba a madeira, corto, chega aos caminhões, como a gente vê às vezes aqueles roubos de madeira na Amazônia, o caminhão encosta, puxa rápido a madeira toda, leva para uma marcenaria, leva para um depósito e ali começa a cortar rapidamente isso que aquilo. Fica imaginando, meu Deus, como deve ter sido aquilo, que loucura para ele, né? Ir para um determinado local, tirar a madeira, transportar a madeira, começar a fazer algo que ele tinha. Não tinha um projeto, né? O projetista naval, o engenheiro naval, que não projetou, tudo foi de Deus, da cabeça de Deus. Deus diz, vai fazendo assim, vai fazendo assim. E não está na Bíblia, eu creio que Deus quando via que a coisa não estava saindo certo, não, assim, olha Noé, corta aqui, faz acolá, isso que aquilo. Deus falava com Noé. Mas a madeira era de cipreste. Madeira boa, compacta, resistente. Você é um cipreste.